Olá! Olha, já pararam para pensar por que tantos produtos que são assim, fantásticos, acabam por falhar? Pois é, muitas vezes o problema não está no produto, de jeito nenhum, está na forma como ele é apresentado. Uma proposta de vendas fraca pode literalmente afundar a melhor ideia do mundo. E é por isso que nesta análise a gente vai mergulhar num sistema de 7 passos, um passo a passo mesmo, para criar uma oferta daquelas que é quase impossível de recusar. Então, vamos lá. Esse sistema que a gente vai ver, ele não surgiu do nada, não foi inventado agora. Ele vem direto de um manual de treino de vendas do Evandro Marinho, um material feito para formar campeões de verdade. O grande segredo aqui não é ter sorte, sabe? É ter um método, uma estrutura que pega uma simples conversa e, puf, transforma numa venda. E essa é a pergunta que valor, não é mesmo? Como é que se constrói uma oferta irresistível do zero? Para muita gente, vender parece uma coisa meio caótica, até intimidadora, porque parece que não tem um caminho certo a seguir. Mas e se existisse um mapa? Um guia passo a passo para transformar toda essa incerteza em confiança e, claro, em resultados. É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Olha só o nosso roteiro. Primeiro, vamos ver o guia para o sucesso em vendas. Depois, como encontrar os clientes ideais. A seguir, vamos dominar a estrutura AIDA, que é fundamental, e por fim, vamos juntar tudo isso para criar o pitch perfeito. Prontos? Vamos nessa. Ok, vamos começar pelo começo, que é a base de tudo. E talvez seja a parte mais crucial. Antes de sequer pensar em vender qualquer coisa, a gente precisa de saber para quem vamos vender. Pensa bem, sem uma lista de potenciais clientes, a oferta mais incrível do mundo é como gritar num quarto vazio. Ninguém ouve. O manual, então, apresenta dois caminhos principais para montar essa lista. De um lado, tem o sistema ABC. Esse é um método mais, digamos, formal. A pessoa trabalha com um consultor para criar uma lista bem profissional e classificada. Do outro lado, tem a venda direta, que é bem mais pessoal. Aqui, a lista é construída a partir da nossa própria rede. Família, amigos, conhecidos. E o que eu acho genial nisso é a simplicidade da coisa. Na venda direta, a regra de ouro é claríssima. Não deixar ninguém de fora. Ninguém mesmo. Parentes, amigos, conhecidos, clientes que já compraram antes, até aqueles contactos mais frios, todo o mundo entra na lista. A lógica é simples. Quanto maior, melhor. E essa frase é a chave de tudo. Não prejulgue ninguém. Sabe qual é o maior erro que se pode cometer em vendas? É achar que a gente sabe quem vai comprar e quem não vai. Cada nome naquela lista é uma oportunidade, é uma porta aberta. Prejulgar é basicamente fechar essa porta na cara antes mesmo de ter a chance de bater. Tudo bem? A lista está pronta. E agora? O que a gente faz com ela? Agora, a gente precisa de um método, uma estrutura para a conversa. E é exatamente aqui que entra o famoso modelo AIDA. Pensem nisso como o coração, a parte psicológica por trás de uma venda que realmente funciona. Mas afinal, o que é AIDA? É um acrónimo, uma sigla para 4 estágios mentais que todo consumidor passa antes de decidir comprar alguma coisa. É como se fosse a jornada do cliente, desde o primeiro olá até o tão esperado sim, eu quero. Entender isso é praticamente ter um mapa da mente de quem compra. E os passos são estes. A de atenção, I de interesse, D de desejo e A de ação. O motivo pelo qual esse modelo é tão poderoso é porque ele reflete a forma como a gente toma decisões naturalmente, no dia a dia. Pensa bem. Primeiro alguma coisa precisa de chamar a nossa atenção. Só depois disso é que a gente para pensar se aquilo nos interessa. Se interessar, a gente começa a desejar. E só aí no final é que a gente parte para a ação. Um passo leva ao outro, criando um tipo de impulso que fica bem difícil de ignorar. E a primeira etapa, a atenção, é brutalmente rápida. A gente tem, no máximo, 5 segundos. 5! Não é impressionante pensar nisso? A ideia de que, em apenas 5 segundos, a gente tem que causar uma impressão tão forte que faça a outra pessoa parar tudo e pensar quero ouvir mais sobre isso. A janela de oportunidade é minúscula. E como é que se consegue isso em tão pouco tempo? Não é com um discurso super elaborado, não. É com o básico, o fundamental da conexão humana. Um sorriso que seja genuíno, um aperto de mão firme e contacto visual direto. Psicologicamente, esses 3 gestos comunicam confiança e abertura de forma instantânea, antes mesmo de uma única palavra ser dita. Ok, conseguimos a atenção. E agora? Agora o relógio nos dá 30 segundos. É esse o tempo que a gente tem para transformar aquela curiosidade inicial em interesse de verdade. É o momento de fazer a pessoa pensar, ok, espera aí, talvez isto seja mesmo para mim. E a chave para fazer isso está aqui. O interesse não nasce das características de um produto, sabe? Nasce de uma promessa.
É hora de parar de falar sobre o que o produto é e começar a falar sobre o que ele pode fazer pela pessoa. O objetivo é mostrar um novo horizonte, novas possibilidades. É basicamente pintar um quadro de um futuro melhor para aquele cliente. Muito bem, chegamos na terceira fase, o desejo. Aqui a gente já tem um pouco mais de fôlego, cerca de 5 minutos. E este é o momento de aprofundar a conexão. É aqui que a gente transforma aquele interesse mais lógico, do tipo, isso faz sentido, num desejo emocional, visceral, de ter aquela solução. E o grande segredo está todo nesta frase. A venda acontece pela emoção e só depois é justificada com a razão. É impressionante, né? As pessoas compram com o coração. A razão entra depois, para justificar a decisão que já foi tomada. Então, o nosso trabalho nessa fase é conectar a solução que a gente tem diretamente com os sentimentos, com os sonhos daquele cliente. Ok, com essa estrutura AIDA bem entendida, agora vamos ver como usar isso na prática para construir o pitch de vendas passo a passo. É agora que a teoria vira prática, que a psicologia se transforma numa conversa que vende. Um pitch de vendas matador é, no fundo, uma boa história. E reparem só como a estrutura da história encaixa perfeitamente no modelo AIDA. Quando a gente identifica o problema, a gente captura a atenção. Quando a gente mostra o valor da solução, a gente desperta o interesse. Ao fornecer provas e credibilidade, a gente constrói o desejo. E claro, a chamada para a ação inspira a ação. Tudo se encaixa. E para deixar essa história ainda mais poderosa, o manual dá algumas ferramentas práticas. Por exemplo, fazer perguntas de compromisso ao longo da conversa, coisinhas simples como "isso faz sentido?", que vão gerando pequenos sims. Outra técnica é a ancoragem de preços, comparar o custo da solução com o custo de continuar com o problema, sabe? E uma das mais importantes, contar histórias de sucesso, mas com o detalhe crucial. O herói da história não é o produto, o herói é o cliente, que usou a solução para vencer. Ou seja, resumindo tudo, um pitch campeão tem que ser 3 coisas. Primeiro, objetivo, direto ao ponto, sem rodeios. Segundo, atraente, tem que capturar a imaginação. E terceiro, tem que estar sempre pronto, na ponta da língua. A preparação aqui é tudo. Então, olhando para o quadro geral, a grande mensagem é esta. Vender bem não é sobre improviso ou dom. É sobre seguir uma estrutura. É ter um processo que conduz o cliente tanto de forma lógica quanto emocional, desde aquele primeiro olá até o aperto de mão que fecha o negócio. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Com todo esse guia em mente, o desafio agora é focar no cliente. Pensar naquela pessoa, naquele perfil. Qual é o problema específico, aquela dor única que essa pessoa enfrenta e para a qual a sua oferta é a única e verdadeira resposta. Encontrar essa resposta é aí que mora o verdadeiro segredo do sucesso.